Para a gente continuar falando sobre esse pedido da Latam, eu converso agora com o André Castellini, sócio da Bain Company. Seja muito bem-vindo, André, prazer falar com você. Obrigado, Vitor. Prazer é meu. André, queria começar entendendo exatamente essa nova a transação feita, né? Buscando os aviões da Embraer. Queria entender exatamente onde a Embraer ela tá posicionada no mercado perante as suas concorrentes, notadamente, né, as norte-americanas, e quais são essas vantagens competitivas que hoje a empresa brasileira ela apresenta para a gente. Bom, essa família que é objeto desse anúncio de hoje, é a família que a Embraer chama de E2. São aeronaves que têm entre 90 e 130 passageiros. Então, essa aeronave concorre com as aeronaves regionais, né, com os jatos regionais, em particular o 220 da Airbus, e chega a incomodar, como esse pedido mostra, a família A300 do Airbus, o Airbus 319 e o Airbus 320. Eu estava até dando uma olhadinha aqui nas informações, até hoje, até essa compra, a Latam não tinha nenhuma aeronave da Embraer, não é isso? Tinha hoje 286 Airbus, 56 da Boeing e 20 da 20 cargueiros também da Boeing. Queria entender exatamente por que esse interesse nos aviões agora da Embraer. Eu acho que você tocou num ponto importante. Eu acho que esse pedido da Latam dá muita credibilidade na eficiência de custos, na competitividade de custos da família E2. Por que eu digo isso? Porque a Latam valoriza muitíssimo no seu na sua estratégia, no seu modo de pensar, para voos domésticos e regionais, eles valorizam muitíssimo o custo por assento. Eles realmente acreditam que é muito importante você voar aeronaves que tenham o custo por assento mais baixo. E uma das dúvidas que existia sobre a família E2 no mercado financeiro era se eles seriam competitivos com a família Airbus ou com o 737, porque o número de assentos é menor e, portanto, você teria um custo por assento mais elevado simplesmente pelo fato que o denominador, o número de assentos, é menor. Eu acho que com essa encomenda e com a encomenda anterior, que a companhia americana Avelo e também a Porter tinham feito para essa família, eu acho que comprova que os aviões da Embraer, da família E2, são, além de proporcionarem uma viagem confortável, vamos dizer assim, para os passageiros, porque só tem 3 e 2, ela também é eficiente do ponto de vista de custos, ou seja, é uma aeronave competitiva também no custo por assento. E eu acho que isso explica o porquê dessa reação tão positiva dos papéis que você mencionou antes. André, esse modelo de aeronave, né, E2 195 e 195 E2, elas já são utilizadas aqui no Brasil pela Azul, né? Trata-se Sim. exatamente daquele avião um pouco menor. Eu queria entender exatamente a operação desses aviões, pensando no mercado sul-americano, do ponto de vista principalmente de desempenho, né, de capacidade exatamente de uma composição desses aviões à frota que atenda aos interesses da Latam nessas operações aqui na América do Sul. Esse avião, ele tem um custo por viagem, um custo por hora de voo mais baixo que os 737 da Gol, os 320 que a Latam tem. Isso viabiliza mais rotas. Você não precisa ter tantos passageiros dentro do avião para tornar uma determinada rota rentável. Assim sendo, ela abre novos mercados, quer dizer, ela pode viabilizar mais voos diretos entre pares de cidades onde um avião como o Boeing ou como o Airbus eram grandes demais. Além disso, você pode operar esse avião, por ele
precisar menos passageiros para tornar aquele voo rentável, eles podem ser usados também fora dos horários de pico. Então é uma forma, uma ferramenta que aumenta o mercado endereçável, os mercados que você consegue seguir. A dúvida que existe nos aviões menores é que o custo por assento é mais alto, mas a Embraer conseguiu, principalmente no E2 195, ter um avião que não só é mais barato como custo por hora voada, mas que aparentemente é tão ou até mais competitivo que os seus concorrentes por assento. André, pensando no cenário proposto, né, nessa nova dinâmica de comércio mundial proposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, essa escolha por esses jatos, por parte da Latam, elas podem ter algum tipo de correlação com esse ambiente tarifário imposto pelo presidente dos Estados Unidos? Eu diria que não, por dois motivos. Primeiro, porque do ponto de vista estritamente de tarifas, os aviões e suas peças estão excluídas, não existe nenhuma tarifa por parte dos Estados Unidos. E mesmo que se do ponto de vista você politicamente quisesse estar mais independente dos Estados Unidos, a Latam poderia ter escolhido os aviões da Airbus. Portanto, eu acho que a decisão da Latam é puramente econômica. Tanto e econômico, estamos falando de viabilizar mais voos e também da competitividade de custos. Eu acho que o lado político não influenciou essa escolha. Pensando nesses incrementos, André, não é a primeira vez, você citou a Avelo, por exemplo, houve também uma companhia aérea, se não me engano, escandinava, talvez, Sim, que a SAS. a SAS, exatamente, que fez também encomendas de jatos da Embraer. Queria entender exatamente essa capacidade hoje produtiva da Embraer aqui no Brasil e essas perspectivas, acredito eu, no incremento do ponto de vista de produção, não? Sim, eu acho que, sem dúvida, né, a Embraer, como as outras empresas aeroespaciais, elas precisam ter um portfólio de ordens de vários anos. O portfólio total do Z2 estava em aproximadamente 150 aeronaves, e com essa encomenda firmes, né, e com essa encomenda de 25 firme, com opção de mais 50, dá ainda mais tranquilidade para Embraer para poder produzir esses aviões. Eles, pelo que eu li, vão ser entregues a partir de 2026 e, sem dúvida, é um conforto que a linha de produção da Embraer vai ficar ocupada. E eu repito, eu acho que é um sinal muito importante, porque no passado a Latam já tinha analisado comprar os aviões da Embraer, mas pelo modo deles pensarem, eles eh, não, resistiam muito a ter um avião com menos assentos. Eu acho que o fato que a Latam tomou essa decisão mostra que, pelo menos para mim, que a Embraer ainda vai receber outros pedidos de companhias aéreas que valorizam muito o custo por assento. André, a gente tem visto as maiores companhias aéreas brasileiras, né, em processos de recuperação judicial, principalmente lá nos Estados Unidos, falando da Gol, da Azul, a própria Latam. Eu queria entender exatamente esse cenário, pensando nessas dificuldades do mercado brasileiro, né? Cita-se muito esse nível elevado de custos, principalmente em dólar, com as receitas, evidentemente, em real no mercado brasileiro. E eu queria entender um pouquinho desse cenário, porque a gente tem agora um movimento de arrefecimento do câmbio nos últimos meses, as empresas com perspectivas positivas acerca da saída dos seus processos de recuperação judicial do Chapter 11 lá nos Estados Unidos, né, equivalente à recuperação judicial aqui no Brasil. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, para o ingresso das chamadas low cost, né, que são muito presentes no mercado europeu, por exemplo. Eu queria entender exatamente esse cenário mais macroeconômico que tange, é evidente, né, e impacta as atividades das empresas aéreas, das companhias aéreas aqui no país. O meu modo de ver, o mercado brasileiro está aberto para concorrentes estrangeiros ingressarem no país já há vários anos. O motivo, na minha avaliação do porquê outras empresas não ingressaram, tem a ver com dois aspectos fundamentais. Um é a própria
dimensão do mercado brasileiro. Você tem, comparado com a Europa ou com os Estados Unidos, ainda um mercado pequeno que inviabiliza o modelo de ter muitos pares de cidade com 20 voos por dia. Então, a própria densidade do mercado restringe, em parte, a aplicação total do modelo. O segundo motivo é que as empresas locais, estamos falando de Azul, Latam e Gol, elas são, do ponto de vista operacional, bastante eficientes. Então, as empresas quando as empresas estrangeiras, quando elas avaliam, vem o mercado brasileiro e vem as tarifas, num primeiro momento, elas acham que existe espaço para entrar. Mas quando você detalha o seu business plan, você vai olhar tanto a densidade das rotas como os custos de operar no Brasil, que incluem os aspectos de querosênios, as taxas, etc., se vê que não existe tanto espaço para fazer tarifas mais baixas. E aí, até aqui, todas as empresas sérias que olharam o mercado brasileiro, e nós apoiamos algumas delas, chegaram à conclusão que não valia a pena arriscar entrar no Brasil. Ou seja, dois motivos: a densidade do mercado, em resumo, e a eficiência dos players locais. Os players locais, estamos falando das três. É óbvio que as empresas locais, elas tiveram, você citou o Chapter 11, a recuperação judiciária. Esses processos, embora não tenham até contribuído para reduzir os custos operacionais, esses processos aumentaram muito o custo do capital, tanto capital próprio como de terceiros. Então, hoje, o que está mais impactando no custo da passagem comparada com de outros países não é o custo operacional, é o custo financeiro. Hoje você pega essas três empresas que você está citando, uma debênture deles paga mais de 10% ou quase 10% ao ano em dólar. É um custo muito elevado. Custo bastante elevado de operação aqui no mercado brasileiro, dadas também essas particularidades do nosso mercado. Conversei aqui com o André Castellini, sócio da Bain & Company. Agradeço muito, André, pela disponibilidade de Eu que conversar com a gente agradeço. aqui no Money. Até mais.